Imagine herdar uma casa que você nem sabia que existia. Uma propriedade antiga, abandonada há décadas, coberta de poeira e mistério. Agora imagine entrar nessa casa e descobrir que você não está sozinha. Que alguém tem vivido ali, escondida em um quarto secreto, por anos. Sem ninguém saber. Sem ninguém procurar. Hoje eu vou te contar a história de Emma, uma jovem de 26 anos que herdou muito mais do que uma casa velha. Ela herdou um segredo que mudaria sua vida para sempre. Fica até o final porque essa história vai te deixar sem palavras. Emma Reynolds nunca conheceu sua tia-avó Judith. Na verdade, ela nem sabia que tinha uma tia-avó até receber uma carta de um escritório de advocacia informando que havia herdado uma propriedade. A carta era formal, fria, cheia de jargões jurídicos que Emma precisou ler 3 vezes para entender completamente. Judith Reynolds havia falecido aos 92 anos, sem filhos, sem parentes próximos, e aparentemente sem ninguém que se importasse o suficiente para comparecer ao seu funeral. Emma era a parente viva mais próxima, uma sobrinha neta que ela nunca havia conhecido. A propriedade ficava em uma cidade pequena, a cerca de 3 horas de distância de onde Emma morava. Ela trabalhava como designer gráfica freelancer, vivia em um apartamento minúsculo que mal cabia sua mesa de trabalho, e estava constantemente lutando para pagar o aluguel. A ideia de ter uma casa, mesmo que antiga e provavelmente em péssimas condições, parecia um presente caído do céu. Talvez ela pudesse vender, usar o dinheiro para finalmente ter alguma estabilidade financeira. Emma marcou uma visita à propriedade com o advogado responsável pelo inventário, um homem de meia-idade chamado Sr. Patterson, que parecia perpetuamente entediado com tudo. Eles se encontraram em frente à casa em uma manhã fria de outubro. Emma estacionou seu carro velho e olhou para a propriedade pela primeira vez. Seu coração afundou imediatamente. A casa era enorme, mas estava completamente abandonada. A pintura descascava das paredes, as janelas estavam cobertas por tábuas de madeira pregadas do lado de fora, o jardim era uma selva de plantas selvagens e ervas daninhas que chegavam até a cintura. A cerca que um dia cercou a propriedade estava caída em vários lugares, e havia uma sensação geral de decay, de algo que havia sido esquecido pelo tempo. Emma se perguntou quanto custaria para demolir aquele lugar. O Sr. Patterson abriu o portão enferrujado, que rangeu alto o suficiente para fazer Emma estremecer. Eles caminharam pela trilha coberta de vegetação até a porta da frente. O advogado remexeu em um molho de chaves antigas até encontrar a certa. A fechadura estava rígida, e ele precisou forçar antes que a porta finalmente cedesse com um gemido perturbador. O cheiro que atingiu Emma quando a porta se abriu era uma mistura de mofo, poeira e algo mais que ela não conseguiu identificar. Ar parado, décadas de ar que não circulava. Eles entraram, e Emma usou a lanterna do seu celular para iluminar o caminho. O Sr. Patterson tinha uma lanterna de verdade, e o feixe de luz revelou um interior surpreendentemente intacto, embora coberto por uma espessa camada de poeira. A sala de estar estava congelada no tempo. Móveis da década de 1950, um sofá com estampa floral desbotada, uma televisão antiga com tela convexa, fotografias emolduradas nas paredes mostrando pessoas que Emma não reconhecia. Havia uma sensação estranha de que alguém simplesmente havia saído um dia e nunca mais voltou, deixando tudo exatamente como estava. O Sr. Patterson explicou que Judith havia se mudado para uma casa de repouso cerca de 15 anos atrás, após um derrame que a deixou parcialmente paralisada. A casa tinha ficado vazia desde então. Ninguém da família havia se interessado por ela, e Judith aparentemente nunca quis vendê-la. Então ela simplesmente ficou ali, trancada e abandonada, acumulando poeira e memórias. Eles fizeram um tour rápido pela casa. 4 quartos no segundo andar, todos com a mesma aparência de cápsula do tempo. Uma cozinha com eletrodomésticos antigos que provavelmente não funcionavam mais. Um banheiro com azulejos rachados e uma banheira com pés de garra. Tudo estava velho, mas havia uma estranha qualidade de preservação, como se a casa estivesse apenas esperando que alguém voltasse. O Sr. Patterson entregou as chaves a Emma e disse que todos os documentos seriam finalizados em algumas semanas. Ele parecia ansioso para sair dali, e Emma não podia culpá-lo. Havia algo sobre aquela casa que fazia sua pele arrepiar, mas ela decidiu ficar mais um pouco, explorar sozinha, tentar entender o que exatamente havia herdado. Depois que o advogado foi embora, Emma voltou para dentro da casa. Agora, sozinha no silêncio pesado,
ela podia ouvir cada rangido do assoalho de madeira sob seus pés, cada sussurro do vento entrando pelas frestas das janelas fechadas. Ela decidiu começar a inventariar o que havia ali, talvez encontrar algo de valor que pudesse vender antes de colocar a propriedade no mercado. Foi quando ela notou algo estranho. No corredor do segundo andar, entre 2 quartos, havia um espaço que não fazia sentido. Do lado de fora, olhando a fachada da casa, Emma tinha contado 5 janelas no segundo andar, mas por dentro, havia apenas 4 quartos. E o corredor parecia mais curto do que deveria ser. Havia espaço não contabilizado. Emma mediu com passos. Do início do corredor até a parede do fundo eram cerca de 15 passos. Mas somando o comprimento dos quartos de cada lado, deveria ter pelo menos 20 passos. Havia pelo menos 2 metros de espaço desaparecido. Uma parede falsa, talvez? Um armário esquecido? Ela começou a examinar a parede do fundo do corredor mais de perto. Bateu levemente com os nós dos dedos, ouvindo o som. Sólido, 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 oco. Ali. Havia um ponto onde o som mudava claramente. Emma passou as mãos pela parede, procurando por alguma costura, algum mecanismo. E então ela sentiu uma pequena irregularidade no papel de parede velho. Ela pressionou, e ouviu um clique suave. Uma seção da parede se moveu levemente para dentro. Emma empurrou mais forte, e uma porta escondida, perfeitamente camuflada no papel de parede, se abriu com um rangido. Atrás dela havia escuridão total. Emma apontou a lanterna do celular para dentro e viu uma escada estreita, descendo para a escuridão. Seu coração começou a bater mais rápido. Por que haveria uma escada secreta ali? Para onde ela levava? Contra todos os seus instintos que gritavam para ela sair daquela casa e nunca mais voltar, Emma começou a descer os degraus. Eram íngremes e estreitos, e ela precisava se segurar na parede para não perder o equilíbrio. A escada descia mais do que ela esperava, indo além do primeiro andar, provavelmente até um porão que ela não sabia que existia. No final da escada havia outra porta, está com uma tranca pesada do lado de fora. Emma sentiu seu estômago revirar. Uma tranca do lado de fora significava que era para manter algo ou alguém dentro. Ela hesitou, sua mão tremendo sobre a tranca. Deveria abrir? Deveria chamar a polícia primeiro? Mas curiosidade, aquela força humana impossível de resistir, venceu. Emma abriu a tranca e empurrou a porta devagar. O que ela viu do outro lado fez seu sangue gelar e seu cérebro se recusar temporariamente a processar a informação. Havia um quarto. Um quarto pequeno, mas surpreendentemente arrumado. E no centro desse quarto, sentada em uma cadeira de balanço, estava uma mulher idosa, olhando diretamente para Emma com olhos arregalados de surpresa. Emma gritou e deixou cair o celular. A luz girou no chão, lançando sombras loucas pelas paredes. Ela tropeçou para trás, quase caindo na escada. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Havia uma pessoa ali. Uma pessoa viva. Em uma casa que estava supostamente abandonada há 15 anos. A mulher idosa se levantou lentamente da cadeira, suas mãos estendidas em um gesto que parecia ser para acalmar Emma. Ela era magra, quase frágil, com cabelos brancos longos e desgrenhados. Usava roupas velhas mas limpas, e seus olhos, apesar da idade, eram claros e focados. Ela abriu a boca e falou com uma voz rouca, como se não fosse usada frequentemente. Por favor, não tenha medo. Eu não vou machucá-la. Emma pegou seu celular do chão com mãos trêmulas, apontando a luz diretamente para a mulher. Quem é você? O que você está fazendo aqui? A mulher olhou para baixo, quase envergonhada. Meu nome é Dorothy. Eu moro aqui. Mora aqui? Essa casa está abandonada há 15 anos. Dorothy balançou a cabeça lentamente. Não para mim. Eu tenho estado aqui todo esse tempo. Emma sentiu náusea. Isso não podia estar acontecendo. Não era real. Você foi mantida prisioneira? Alguém te trancou aqui? Emma olhou para a porta que ela havia acabado de abrir, a tranca pelo lado de fora. Oh meu Deus, eu preciso chamar a polícia, eu preciso. Não. Dorothy disse com urgência, dando um passo à frente. Emma recuou imediatamente, e Dorothy parou, percebendo que estava assustando a jovem ainda mais. Por favor, não chame a polícia.
Não ainda. Deixe-me explicar. Por favor. Tudo nos instintos de Emma dizia para ela correr, sair daquela casa, chamar as autoridades imediatamente. Mas havia algo na voz de Dorothy, um desespero misturado com dignidade, que fez Emma hesitar. Você tem 5 minutos, Emma disse, mantendo distância e posicionando-se perto da escada caso precisasse fugir. Explique. Dorothy voltou para sua cadeira de balanço e se sentou lentamente, como se reunindo forças para uma história que ela não contava há muito tempo. Eu era a governanta de Judith, ela começou. Trabalhei para ela por mais de 30 anos. Cuidava da casa, cozinhava, fazia companhia. Judith nunca se casou, nunca teve filhos. Éramos só nós duas nesta casa grande. Emma ouviu em silêncio, tentando processar. Dorothy continuou, mas então Judith teve o derrame. Foi repentino, grave. Ela precisou ir para uma casa de repouso com cuidados médicos constantes. E eu não tinha para onde ir. Como assim não tinha para onde ir? Você poderia ter encontrado outro emprego, outro lugar para morar. Dorothy olhou para suas mãos, velhas e marcadas pelo tempo. Você não entende. Eu não existo. Oficialmente, quero dizer, não tenho certidão de nascimento, não tenho documentos, não tenho identidade legal. Nasci em casa, na zona rural, meus pais nunca me registraram. Quando eles morreram, eu era adolescente, e simplesmente continuei trabalhando em casas, sempre paga em dinheiro, sempre invisível para o sistema. Quando vim trabalhar para Judith, eu tinha 20 e poucos anos, e já era tarde demais para regularizar tudo. Eu não tinha educação formal, não tinha habilidades além de trabalho doméstico. E sem documentos, não podia conseguir emprego formal em nenhum lugar. Emma estava começando a entender a enormidade da situação. Então, quando Judith foi para a casa de repouso, ela me pediu para ficar, Dorothy disse suavemente. Ela sabia minha situação. Ela disse que a casa era minha, que eu poderia ficar aqui pelo tempo que precisasse. Mas não podia ser oficial, você entende? Não podia estar em nenhum documento. Então ela me mostrou este quarto, este espaço secreto que havia sido usado para a ferrovia subterrânea décadas atrás, quando a casa foi construída. Ela disse que eu deveria ficar aqui, onde ninguém me encontraria. Que ela voltaria quando se recuperasse. Mas ela nunca voltou. Não, Dorothy disse, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enrugado. E eu fiquei esperando. Anos e anos. Eu não sabia que ela havia morrido até agora, até você aparecer. Eu pensava que ela simplesmente me havia esquecido. Mas eu não tinha para onde ir. Então fiquei. Este quarto se tornou meu mundo. Emma olhou ao redor do quarto com novos olhos. Havia uma cama pequena arrumada, uma cadeira de balanço, prateleiras com livros, um pequeno banheiro improvisado em um canto. Como você sobreviveu? Comida, água. Dorothy apontou para um canto onde Emma viu pilhas de latas e garrafas de água. Judith deixou suprimentos. Muitos suprimentos. E há uma entrada secreta para a despensa da cozinha deste quarto. Eu subi à noite, quando tinha certeza de que ninguém estava perto, e pegava o que precisava das reservas que Judith havia deixado. Havia anos de comida não perecível estocada. Judith era preparada. Mas 15 anos. Emma murmurou, tentando compreender a solidão, o isolamento. Eu tinha livros, Dorothy disse, olhando para suas prateleiras. Judith havia deixado centenas de livros para mim. Eu li todos eles, alguns várias vezes. E eu tinha minhas memórias, minhas orações, minha rotina. Você aprende a viver com muito pouco quando não tem escolha. E sempre havia uma pequena esperança de que Judith voltaria, de que eu seria livre novamente. Emma se sentou lentamente nos degraus da escada, sua mente girando. Isso era loucura. Completa loucura. Uma mulher havia vivido escondida nesta casa por 15 anos, e ninguém sabia. Ninguém procurou. Ninguém se importou. Você nunca pensou em sair? Em procurar ajuda? Dorothy riu amargamente. E ir para onde? Fazer o quê? Eu tenho 78 anos agora. Não tenho família, não tenho documentos, não tenho nada. Seria colocada em alguma instituição para pessoas sem teto ou sem documentos. Talvez deportada para um lugar que nem lembro direito,
já que meus pais eram imigrantes. Aqui, pelo menos, eu tinha segurança. Eu tinha um lar, mesmo que fosse um lar secreto. Emma não sabia o que dizer. Parte dela ainda queria correr e chamar a polícia. Mas outra parte, uma parte que ela não sabia que tinha, sentia uma profunda compaixão por essa mulher que havia sido esquecida pelo mundo. Que havia existido nas sombras por tanto tempo que se tornou uma sombra a ela mesma. O que você quer que eu faça? Emma finalmente perguntou. Dorothy olhou para ela com olhos cheios de esperança cautelosa. Eu não sei. Eu não tenho o direito de pedir nada. Você é a dona desta casa agora. Você pode me entregar às autoridades, e eu entenderia. Ou... Ela hesitou, como se ter esperança fosse muito doloroso após tantos anos sem ela. Ou talvez você pudesse me ajudar. De alguma forma. Eu não sei como. Mas talvez haja uma maneira de eu finalmente existir de novo. Emma passou a noite na casa, embora cada instinto seu gritasse para ir embora. Ela ficou acordada no quarto de cima, pensando, processando, tentando decidir o que fazer. Ao amanhecer, ela desceu até o quarto secreto de novo. Dorothy estava acordada, sentada em sua cadeira, olhando para a parede como se ali houvesse uma janela para o mundo que ela não tinha visto há tanto tempo. Eu vou te ajudar, Emma disse. Dorothy se virou tão rapidamente que quase caiu da cadeira. Eu não sei como ainda, mas vou te ajudar. Ninguém merece viver assim. Escondida, esquecida, como se não existisse. E assim começou uma jornada que Emma nunca poderia ter imaginado. Ela contratou um advogado especializado em casos complexos de documentação. Levou meses, envolveu pesquisas genealógicas, testemunhos, apelos a várias agências governamentais. A história de Dorothy era única, mas não sem precedente. Havia outros como ela, pessoas que haviam caído pelas rachaduras do sistema, que existiam mas não existiam aos olhos da lei. Durante esse tempo, Emma continuou visitando Dorothy regularmente. Ela começou a trazer comida fresca, novos livros, até uma televisão pequena para que Dorothy pudesse ver o mundo que havia perdido. Lentamente, as duas mulheres formaram uma ligação improvável. Dorothy tinha uma sabedoria que vinha de décadas de solidão e reflexão. Emma tinha juventude e energia para lutar por justiça. A história acabou vazando para a mídia local. Uma mulher idosa vivendo escondida por 15 anos em uma casa abandonada. O interesse público foi imenso. Alguns viam Dorothy como vítima, outros questionavam por que ela não havia buscado ajuda antes. Mas a pressão pública a ajudou. Autoridades que antes moviam papéis em velocidade glacial de repente se interessaram pelo caso. Depois de 8 meses de batalha burocrática, Dorothy recebeu oficialmente documentos de identificação. Ela existia. Legalmente, oficialmente, ela era uma pessoa de novo. Emma estava lá no dia em que Dorothy segurou sua certidão de nascimento retroativa e sua identidade pela primeira vez. A mulher idosa chorou, tremendo, segurando o papel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse. Emma tomou outra decisão. Ela não venderia a casa. Em vez disso, ela a reformaria, transformaria em um lar de verdade. E Dorothy moraria ali, não mais em um quarto secreto, mas no quarto principal, com janelas que davam para o jardim que elas replantariam juntas. A reforma levou meses. Emma usou suas economias, pegou empréstimos, trabalhou dia e noite em seus projetos de design gráfica para financiar tudo. Mas valeu a pena. A casa que estava morta voltou à vida. Paredes foram pintadas, janelas abertas, luz do sol inundou os corredores que haviam estado escuros por tanto tempo. Dorothy experimentou liberdade pela primeira vez em 15 anos. Ela saiu da casa, caminhou pelo jardim, sentiu o sol em seu rosto. Ela chorou a primeira vez que foi ao mercado, uma experiência tão comum que a maioria de nós não pensa duas vezes, mas que para ela era um milagre depois de tanta reclusão. Emma se mudou para casa também. Seu apartamento minúsculo na cidade não fazia mais sentido quando ela tinha uma casa enorme agora. Ela e Dorothy se tornaram mais do que amiga, elas se tornaram família. A família que nenhuma delas tinha tido antes. Dorothy começou a participar de atividades comunitárias, aulas de artesanato na biblioteca local, até começou a fazer voluntariado em um abrigo para sem-teto. Ela entendia a invisibilidade de uma forma que poucos podiam. Ela usou sua experiência para ajudar outros que a sociedade havia esquecido.
A história das duas atraiu a atenção nacional. Elas foram entrevistadas por jornais, programas de televisão. Não por fama, mas para aumentar conscientização sobre quantas pessoas vivem nas margens da sociedade, esquecidas, sem documentos, sem voz. Dorothy se tornou uma defensora improvável para os invisíveis. Emma refletiu frequentemente sobre aquele dia quando ela entrou pela primeira vez na casa herdada. Se ela tivesse simplesmente decidido vender sem visitar, Dorothy teria ficado lá para sempre, ou até que os suprimentos acabassem, ou até que, ela não queria pensar nisso. O timing era tudo. Ela havia chegado exatamente quando precisava. Ela pensou sobre Judith também. A tia-avó que nunca conheceu, que havia criado essa situação complexa. Judith havia tentado ajudar à sua maneira, dando a Dorothy um lugar para ficar. Mas ao fazer tudo em segredo, sem envolver autoridades ou assistência social, ela também havia preso Dorothy em um tipo diferente de prisão. Boas intenções, consequências não intencionais. Mas talvez Judith soubesse que eventualmente alguém herdaria a casa. Talvez ela esperasse que essa pessoa encontrasse Dorothy, fizesse o que ela não teve coragem ou capacidade de fazer. Talvez tudo isso fosse um teste estranho e complicado, deixado para além da morte. Emma nunca saberia com certeza. O que ela sabia era que sua vida havia mudado completamente. Ela havia herdado uma casa, mas ganhou muito mais. Ganhou propósito, família, uma compreensão mais profunda de humanidade e compaixão. Aprendeu que às vezes as pessoas mais invisíveis têm as histórias mais importantes para contar. Dorothy tinha uma frase que ela repetia frequentemente: "Eu existi, mas não vivia. Agora eu vivo de verdade." E era a verdade. Aos 78 anos, ela estava finalmente experimentando vida em sua plenitude. Cada novo dia era uma aventura, cada pequena experiência um tesouro. Ela apreciava coisas que a maioria dava como garantidas porque ela havia passado tanto tempo sem elas. Emma também mudou. Antes, ela estava apenas sobrevivendo, trabalhando para pagar contas, sem direção real. Agora ela tinha um propósito. Ela começou um projeto paralelo, um site documentando histórias de pessoas sem documentos, pessoas vivendo nas margens, ajudando a conectá-las com recursos legais e assistência. O que começou como uma forma de ajudar Dorothy se transformou em uma missão para ajudar muitos. A casa se tornou um símbolo na comunidade. Não da tragédia de isolamento de Dorothy, mas da transformação possível quando alguém escolhe ver o invisível, ouvir o silencioso, ajudar o esquecido. Vizinhos que nunca se falavam começaram a se cumprimentar, a verificar uns aos outros, especialmente os idosos, garantindo que ninguém estivesse sofrendo sozinho em silêncio. Houve desafios, é claro. Dorothy teve que aprender a navegar um mundo que havia mudado dramaticamente em 15 anos. Smartphones, internet, redes sociais, tudo era estranho e novo. Emma ajudou pacientemente, e Dorothy, apesar da idade, provou ser uma aprendiz dedicada. Ela criou uma conta nas redes sociais onde compartilhava sua história e reflexões filosóficas sobre solidão, existência e segundas chances. Ela ganhou milhares de seguidores, pessoas cativadas por sua sabedoria e resiliência. Médicos examinaram Dorothy extensivamente. 15 anos de isolamento, nutrição limitada, exercício mínimo, havia preocupações sobre sua saúde. Mas, surpreendentemente, ela estava relativamente saudável. Seu médico disse que sua força mental, sua disciplina em manter rotina mesmo em reclusão, provavelmente salvou sua saúde física e mental. Ela era, em todos os sentidos, extraordinária. Terapia foi importante para Dorothy. Processar 15 anos de isolamento não era algo simples. Ela lidou com depressão, ansiedade, medo de que tudo fosse temporário, que ela acordaria de volta no quarto secreto. Mas com tempo, apoio e tratamento adequado, ela começou a verdadeiramente curar, não apenas existir. Emma também fez terapia. Descobrir alguém vivendo escondido, assumir responsabilidade por essa vida, lutar através de burocracia frustrante, tudo isso teve seu peso emocional. Mas ela aprendeu muito sobre si mesma no processo. Descobriu força que não sabia que tinha, capacidade de compaixão que a surpreendeu, determinação de lutar por justiça mesmo quando parecia impossível. As duas começaram uma tradição de jantar juntas todas as noites, conversando sobre seu dia, compartilhando histórias, fazendo planos. Para Dorothy, que havia passado 15 anos em silêncio completo,
Poder ter conversas diárias era um luxo indescritível. Para Emma, que havia vivido sozinha e muitas vezes solitária, ter família finalmente fazia a casa sentir como lar. O quarto secreto ainda existe na casa. Elas não o destruíram. Em vez disso, o transformaram em um memorial, um lembrete. Não é aberto ao público, mas ocasionalmente estudiosos ou pesquisadores que estudam arquitetura secreta ou história de invisibilidade social são permitidos visitar, com permissão de Dorothy. Ela conta sua história, não para chocar, mas para educar, para garantir que outros não caiam no mesmo esquecimento. A história de Dorothy e Emma nos força a fazer perguntas desconfortáveis. Quantas pessoas existem sem existir? Quantos vivem nas sombras da sociedade, invisíveis, esquecidos? Quantos não têm a sorte de serem encontrados por alguém que se importa? A resposta é assustadoramente alta. Estima-se que milhões de pessoas ao redor do mundo não têm documentação adequada. Alguns nasceram em lugares remotos, outros perderam documentos em desastres ou conflitos, outros ainda vivem deliberadamente fora do sistema. E sem documentos, sem identidade oficial, acessar serviços básicos se torna quase impossível. Eles se tornam fantasmas em suas próprias vidas. A história também levanta questões sobre solidão e invisibilidade em sociedades modernas. Dorothy estava fisicamente isolada, mas quantas pessoas estão socialmente isoladas mesmo vivendo em cidades lotadas? Idosos que não recebem visitas, sem teto ignorados nas ruas, imigrantes sem documentos vivendo com medo de deportação. Invisibilidade tem muitas formas. Emma e Dorothy começaram a dar palestras juntas em universidades, organizações sem fins lucrativos, agências governamentais. Elas falavam sobre a importância de ver os invisíveis, de questionar quem está caindo pelas rachaduras da sociedade, de responsabilidade coletiva de cuidar uns dos outros. Suas palestras eram emocionantes, autênticas, transformadoras. Um estudante universitário uma vez perguntou a Dorothy se ela tinha arrependimentos. Ela pensou por um longo momento antes de responder: eu me arrependo dos anos perdidos, sim. Mas não me arrependo da pessoa que me tornei através daquele sofrimento. Solidão me ensinou a apreciar conexão humana de formas que poucos entendem. Invisibilidade me ensinou a ver outros que são invisíveis. Meu sofrimento me deu empatia impossível de ganhar de outra forma. Então, arrependimentos? Sim. Mas também gratidão pelo que aprendi, pela mulher que sou agora. Emma adicionou: às vezes herdamos mais do que propriedade. Herdamos responsabilidades, oportunidades de fazer diferença. Eu poderia ter ignorado Dorothy, entregado às autoridades e lavado minhas mãos da situação. Mas escolher envolvimento, escolher compaixão, escolher lutar por justiça de alguém mesmo quando inconveniente, essa escolha me transformou. Todos nós temos momentos onde podemos escolher ver ou ignorar injustiça. O que escolhemos diz tudo sobre quem somos. As palavras delas ressoaram com milhares. Muitos se sentiram inspirados a se voluntariar, a verificar vizinhos idosos, a trabalhar com populações marginalizadas. Pequenas ações, mas coletivamente poderosas. Dorothy viveu mais 7 anos após ser encontrada. 7 anos de liberdade, alegria, conexão, propósito. Ela morreu pacificamente dormindo aos 85 anos, com Emma segurando sua mão. Seu funeral foi massivamente comparecido. Família que nunca teve em vida, ela ganhou em morte. Centenas vieram para homenagear a mulher que havia sobrevivido ao impossível, que havia se tornado símbolo de resiliência e esperança. Emma herdou tudo de Dorothy, mas não propriedades materiais. Dorothy tinha muito pouco. Em vez disso, Emma herdou algo mais valioso: legado. Continuar o trabalho, continuar lutando pelos invisíveis, continuar garantindo que histórias como a de Dorothy nunca aconteçam novamente. Emma continua vivendo na casa, que agora abriga também um pequeno escritório sem fins lucrativos dedicado a ajudar pessoas sem documentação. A casa que foi palco de tanto isolamento agora é centro de conexão e ajuda. Dezenas de pessoas são ajudadas todos os anos através do trabalho que começou com uma descoberta chocante em um quarto secreto. Às vezes Emma caminha até o antigo quarto secreto, agora memorial. Ela se senta na velha cadeira de balanço de Dorothy e pensa sobre a jornada incrível que começou quando ela abriu aquela porta escondida. Uma jornada que mudou 2 vidas completamente, que inspirou milhares, que provou que nunca é tarde demais para começar de novo,
que uma pessoa pode fazer diferença profunda na vida de outra. Essa história nos lembra que heroísmo não é sempre dramático ou grandioso. Às vezes é simplesmente escolher ver alguém que o mundo esqueceu, escolher acreditar que cada vida importa, escolher lutar por justiça mesmo quando o sistema torna isso absurdamente difícil. Emma não se considerava heroína, mas para Dorothy, ela absolutamente era. E Dorothy? Ela provou que espírito humano pode sobreviver ao impensável. Que dignidade pode persistir mesmo nas circunstâncias mais degradantes. Que nunca é tarde demais para viver de verdade. Aos 78 anos, ela começou vida de novo. Ela provou que renascimento é possível em qualquer idade, que esperança pode sobreviver décadas de escuridão, que ser visto e reconhecido é necessidade humana fundamental. Se essa história te impactou, se te fez pensar sobre os invisíveis ao seu redor, eu te peço, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha este vídeo. Não pela visualização, mas porque talvez alguém que precise ouvir essa mensagem vai assistir. Alguém que pode fazer diferença na vida de alguém esquecido. E se inscreve no canal porque aqui contamos histórias que importam, histórias que te fazem pensar, sentir e talvez até mudar. A história de Dorothy e Emma nos ensina que herança verdadeira não é medida em propriedade ou dinheiro. É medida em impacto humano, em vidas tocadas, em diferença feita. Emma herdou casa, mas escolheu herdar também responsabilidade de fazer o certo, mesmo quando difícil. E essa escolha reverberou muito além delas duas. Obrigado por ficar até o final. Esta foi história pesada, mas necessária. Até a próxima, e lembre-se, sempre olhe mais de perto. Às vezes as histórias mais importantes estão escondidas em lugares que ninguém pensa em procurar.